Para o Ferreirinha, a aposta do Neto foi mais importante do que o São Paulo ganhar? O São Paulo vai continuar perdendo o campeonato se não definir um bom batedor oficial de pênalti. Já deixa no comentário quem deve ser o batedor oficial do tricolor. Jamais uma aposta de um apresentador de TV, por mais carismático e midiático que ele seja, ou seja, você surfa na onda da mídia dele também, jamais que uma aposta desse apresentador entrar de tanga no programa seja mais importante que uma vitória do São Paulo. Isso não existe. Pra quem não tem tanta oportunidade assim de finalizar, o São Paulo com esses desfalques todos, dessa situação que tá, a oportunidade que tem, que é a mais clara do jogo, que é a cobrança de um pênalti, tem que fazer, né? Sim. Você acha que... Bom, qual que é a porcentagem aí da responsabilidade do Ferreirinha nesse empate do São Paulo, pra você? Pra mim, a responsabilidade é 100%. Pra mim, mais uma vez, a perda da cobrança de pênalti condicionou completamente o resultado do jogo, assim como havia sido contra o Sport, quando o Caleri perdeu a cobrança dele. Acabou o jogo depois da cobrança, depois da cobrança errada do Ferreirinha. Acabou o jogo. E digo mais, nesse caso, ele tinha toda a chance de fazer o gol e não de sofrer o pênalti. A gente pode até colocar aí na tela o frame, que é do momento em que ele tá cara a cara com o goleiro, ele tem várias chances de chutar pro gol e ele prefere sofrer o pênalti. Ele prefere sofrer o pênalti. O que chama atenção também, que depois que ele sofre o pênalti, ele já pega a bola e já fica posicionado ali na marca do pênalti pra bater. Hoje em dia, as pessoas dão um migué, os jogadores dão um migué. Uma pessoa que não vai bater o pênalti fica lá como se ela fosse bater para receber toda aquela pressão, a catimba, e quando o juiz pede para posicionar para bater, vem realmente o cobrador oficial e vai lá e bate. O Ferreirinha, ele pegou a bola e ficou ali esperando. Veio o goleiro catimbar, veio o juiz, veio o zagueiro falar no ouvido dele. O André Silva lá foi conversar com ele, porque acredito que o André Silva seria o batedor, né, do pênalti. E ele ficou lá recebendo essa pressão. E aí, não sei se há registros. A gente procurou, não há registro do Ferreirinha batendo pênalti. E aí ele resolve bater um pênalti daquela forma bizarra, dando paradinha, achando que é o Neymar, achando que é o Gabigol batendo pênalti. Né? Não foi estranho essa situação? Foi muito estranho. Eu, particularmente, eu não gosto dessa história, dessa paradinha pra bater pênalti. Eu gosto de pênalti batido forte, sem chance pro goleiro, colocado, vai direto, toma uma boa distância e vai direto. Como o Reinaldo batia, por exemplo. O estilo de batida do Reinaldo tornava muito difícil pros goleiros pegarem. O mesmo caso do Fábio Santos, né, que já se aposentou, mas jogou no Corinthians, também lateral esquerdo, tinha uma excelente batida. Nunca vi esses dois jogadores fazendo paradinha. Eu não gosto disso. Eu não acho legal, eu acho que passa uma coisa displicente. Além de que você tem que ter uma técnica muito mais apurada pra conseguir converter a penalidade se utilizando desse estilo. E ele tentou assumir um protagonismo que não é o dele, que não pertence a ele, né? Você acha que tá subiu a cabeça essa história dele começar a fazer gol, ser artilheiro, que ele nunca foi direito, assim, num curto espaço de tempo, com tanta frequência fazer gol? E essa aposta do Neto aí e tal, você acha que mexeu com a cabeça dele? Eu acho que subiu a cabeça, sim. Eu acho muito positivo o jogador estar com bastante confiança, mas eu acho que isso jamais pode flertar com a irresponsabilidade. Como flertou, isso jamais pode flertar com a displicência. Isso a boa fase não dá direito ao jogador de ser displicente. Ah, não, eu que vou cobrar porque eu que sofri o pênalti. Bom, pra começar, você não deveria nem ter sofrido um pênalti. Pra mim foi um erro não ter finalizado aquela bola. Ainda mais considerando que o aproveitamento do São Paulo em pênaltis esse ano é pífio. São 3 pênaltis, 2 perdidos, só um feito. Vale mencionar também que o André Silva ele não é um cobrador de pênalti, mas ele fez o pênalti lá contra a Portuguesa, cobrou muito bem. São duas cobranças da carreira dele. Essa contra a Portuguesa e uma lá na Espanha, quando ele jogava, que ele perdeu a cobrança. Então ele também não é um grande cobrador, mas eu acredito que o dano colateral seja menos pior se você botar ali o jogador menos visado, menos midiático, menos hypado, né? Jogador menos hypado do seu time pra cobrar, até porque ele fez quando precisou, digo, o André Silva. E é isso. O Ferreirinha, ele não é realmente um jogador de muitos gols. Ele tem 39 gols em 220 jogos, na carreira inteira. Inteira dele até agora, contando Grêmio, Aimoré, né? E São Paulo.
Então, não tem realmente muitos gols, fez bastante gols agora, mas é isso. Não pode... o São Paulo vai perder campeonato, como perdeu a Libertadores do ano passado, como já... que foi o pênalti mais importante o Lucas desperdiçou. Vai ter prejuízo em campeonatos de pontos corridos, porque pontos corridos não vai pra cobrança de pênalti, não vai pra pênalti. Então precisa começar a acertar essas cobranças. A treinar. Não é possível. Até porque, a gente vai entrar nesse assunto, até porque o São Paulo, desde que saiu o Reinaldo e depois o Galopo, né, que também batia bem pênalti, não tem o aproveitamento despencou de cobrança de pênaltis. E os jogadores são variados. O Caleri perdeu na Libertadores, perdeu contra o Sport, sempre tem perdido. O Luciano ainda perde, ainda consegue fazer o rebote, né? O gol no rebote. Mas também perdeu bastante pênalti já o Luciano. E o Lucas, né? Que perdeu o mais importante, que é contra o Botafogo. Que poderia São Paulo abrir o placar no primeiro tempo lá, poderia ter mudado a história do jogo. Então tem que ver isso daí, cara. Começar a treinar pênalti, velho. Escolhe um batedor, ou os 3 melhores. Daqui a pouco eu vou falar a minha opinião quem deve ser. E começa a treinar. Porque não é possível, cara. Tem pouca oportunidade pra fazer o gol. Quando tem a mais clara, sempre coloca pra fora. Não Exatamente. E pra mim o pênalti pega mais forte, porque eu acho que houve ali uma chance, né, que o Ferreirão acabou perdendo, mas é uma chance que acontece no decorrer do jogo. Assim como o Breno Lopes foi mais ou menos a mesma coisa, né? Uhum. Saiu ali cara a cara com o goleiro, acabou não tomando a melhor decisão, deu tempo do Wendel chegar e tirar a bola. Então o pênalti ele não é uma chance qualquer. Mesmo você pegar aí as piores chances que o Pablo perdeu, que o André Silva perdeu recentemente, não é um pênalti. O pênalti foi feito pro cobrador fazer o gol. Não existe isso. O João Ricardo ele não é um grande goleiro. Já é o segundo pênalti que ele pega do São Paulo. E outra coisa, eu falei lá na transmissão. Adiantou, né? A gente pode até colocar o frame aí. Coloca aí, adiantou. Enfim, já que o Fortaleza foi roubado contra o Sport, que a bola entrou, não entrou, aí o jogo seguinte sempre tem uma compensação, né? Enfim, poderia ter olhado o VAR, né? Se fosse uma coisa mais criteriosa, como sempre é pro São Paulo, né? Fica buscando pelo em ovo. Talvez se fosse o Rafael pegando esse pênalti, ele mandasse voltar. Mas já também o Ferreirinha bateu tão mal, não que seja desculpa, né? Não importa, a regra tá aí pra ser cumprida. Mas ele bateu tão mal, ficou uma situação tão constrangedora ali. E é muito importante, cara, isso do pênalti, marquem as minhas palavras. O São Paulo vai perder coisas importantes se não solucionar essa questão do pênalti. Vai perder coisas cada vez mais importantes, porque o estádio já fica meio... Ai, meu Deus. Quando o Ferreirinha foi bater, você já sabia que ele ia perder. Tava na cara dele. Fica uma péssima energia, vai se criando um clima terrível, entendeu? Bom, pra finalizar, pra gente falar quem que, na nossa opinião, seria o cobrador oficial, eu vou dar só uma... Apesar dessa pessoa não ser canhota, né? Só uma questão. Pra mim, o batedor de pênalti tem que ser o canhoto do time. É mais difícil pro goleiro pegar o pênalti do canhoto, que bate forte. Exatamente. Só essa observação aí. Apesar disso, eu acredito que a lista de batedor de pênalti do São Paulo tem que ser, em primeiro lugar, tem que colocar o Oscar para bater o pênalti, é o que melhor pega na bola ali, que tem mais técnica. Oscar. Depois eu botaria o Pablo Maia para ser o segundo cobrador. Ele bate muito bem pênalti e é sério. Bate com seriedade. Depois pode ser até o Lucas, né? Porque o Lucas ele não tem um aproveitamento tão ruim, mas ele perdeu o pênalti mais decisivo, mas ele não tem um aproveitamento tão ruim assim. Mas enfim, seria o terceiro na minha lista. Qual que você acha que deveria ser? Eu colocaria o Pablo Maia em primeiro, porque eu acho que ele é o que bate mais forte. O São Paulo tá precisando disso. A gente até fez um vídeo, dá pra botar no card aqui, sobre o Erisson. Foi num ano de 2023, São Paulo vinha com aproveitamento péssimo de pênalti. Assim, 3 pênaltis seguido, perdido em tempo normal, horrível. E aí o que aconteceu foi o Erisson, que não é um craque, enfiou-lhe a porrada lá no meio do gol do Cleiton, do Bragantino, e fez o gol e fez o São Paulo ganhar o jogo. Imagina se tivesse perdido, tava brigando ali contra o rebaixamento aqui naquela altura do campeonato. E é isso. Então eu colocaria um jogador que bate forte na bola. Acho que o São Paulo precisa disso, um negócio de estufar a rede. Chega da coisa chorada. Eu botaria o Pablo Maia. Ou também o Oscar. Só que, agora que o Oscar já tá um tempão fora, o Pablo Maia talvez volte até antes dele, precisa ter essa ordem definida também, como Exato. você falou. Então, pra mim, o Pablo Maia seria o primeiro, o Oscar seria o segundo, e o terceiro, sinceramente, eu não sei. Não, e chega dessa baguncinha, né? Deixa eu bater. Não. Tá escrito lá quem bate, né? Na preleção que o treinador falou. Deixa eu bater. Não vai deixar, não tem Exatamente. conversa. O que você acha?
Deixa no comentário aí o que você acha. Você acha que subiu a cabeça do Ferreirinha, esse negócio do Neto aí, da tanguinha do Neto? E quem que você acha que deve ser o batedor de pênaltis do São Paulo, né? Jamais uma aposta jamais uma aposta de um apresentador de TV, por mais carismático e midiático que ele seja, ou seja, você surfa na onda da mídia dele também, jamais que uma aposta desse apresentador entrar de tanga no programa seja mais importante que uma vitória do São Paulo. Isso não existe. É isso. Desabafou? Se inscreva, tá? Não deixa de se inscrever, tá bom? Beijo na alma. Paz.